Fala galerinha do sexto ano, como é que vocês estão? Tudo bem? Tio Carlos aqui com vocês para dar início ao nosso segundo capítulo. Nosso livro é muito grande, muito extenso, muitos capítulos, então a gente já vai dar início ao capítulo número 2, que está aí na tela para você, tá? E o título do capítulo você acompanha aqui com o tio na tela, Litosfera, o solo. Então a gente vai começar a estudar o solo. Então vamos ver o que esse solo o que é esse solo, como ele é composto, o que tem nele, qual a importância do solo. Vamos lá? Então, o que existe no solo? Então, no solo, dentre muitas coisas, né, a gente vai ter muitas rochas, muito fragmento de rocha, tá? Então, o solo, ele é a camada de rochas da superfície da Terra, que é exposta à variação de temperatura, à chuva, e uma série de fatores que acabam gerando desgaste nas rochas. Esse processo de desgaste, a gente já falou dele antes, é o intemperismo, tá? E à medida que a rocha vai se desgastando, perdendo partes suas, esses fragmentos, o desgaste dessa rocha é que vai dar origem ao solo, beleza? Então esses minerais vão se acumulando, formando o solo, tá? Além disso, a gente tem na composição do solo, né, restos de seres vivos que passam pelo processo de decomposição. Tá? E aí, quando esses restos de seres vivos, esses cadáveres, esse material vivo, quando ele se decompõe, ele vira uma matéria escura que é extremamente importante para o solo e a gente chama essa matéria escura de humus. Guarda esse nome porque ele vai ser importante para a gente, o humus, tá? Então, a gente pode dizer, né, que o solo ele tem uma parte mineral, feita pelos sais minerais, pela água, e uma parte orgânica, que é feita pelo humus, tá? Lembrando que o humus é esse resto de seres vivos que entram em decomposição, beleza? Quando a gente analisa o solo, né, a gente vê que o solo ele tem camadas, especialmente se a gente olhar cortes de geógrafos e de geólogos no solo, como essa imagem que está aí. A gente consegue ver facilmente que existem pelo menos três camadas nesse solo, tá? E aí a gente tem, né, o solo propriamente dito, com os fragmentos, com os sedimentos que se desprenderam das rochas a partir do intemperismo, e lá embaixo, na base do solo, o que a gente tem? A gente tem o que a gente chama de rocha matriz, que é a rocha que dá origem àquele solo. Foi a partir daquela rocha que houve o desgaste e os sedimentos foram se desprendendo para formar o solo, né? Essas camadas que a gente consegue ver no solo, a gente chama de horizontes do solo, tá? Então, cada camada a gente chama de horizonte, tá? Outra coisa que é muito importante que a gente saiba sobre o solo é que a água, quando chega no solo, ela penetra. Nos solos penetra mais fácil, em outros mais dificilmente. Isso a gente vai falar mais daqui a pouquinho, tá? A gente vai falar mais para frente daqui a pouquinho. E aí a água acaba se acumulando no solo, né? Muitas vezes esse solo ele é muito profundo e a rocha matriz é bem funda, e acima da rocha matriz forma-se uma camada de água subterrânea que a gente chama de lençol freático, que é uma coisa muito importante para nós aqui no Ceará. Lençóis freáticos, as águas subterrâneas, na verdade são importantes no mundo todo, mas aqui para nós tem uma importância muito grande, tá? Então vamos falar aqui rapidão, né? Começar a falar sobre os tipos de solo, né? A gente tem duas imagens aqui com dois tipos de solo diferentes. Um é um solo que você pode ver se de cima, né? Mais areia, e o outro um solo mais escuro. Então a gente tem vários tipos de solo e aqui nessas imagens a gente tem dois, tá? Aí no seu livro, para quem já tem o livro, onde a setinha está apontando aí na tela do tio, né, é importante que você conheça essas palavras, tá? Então, o primeiro tipo de solo que a gente conversa, que a gente apresenta, é o solo arenoso, né? Ele tem muita areia, 70%
desse solo, pelo menos, é a areia, tá? E aí nele a água penetra muito facilmente. Quando a água penetra facilmente, e essa informação está nesse quadrinho aqui embaixo no livro, na página 46, 46, isso, 46, quando eu digo que o solo é permeável, quer dizer que a água infiltra facilmente, ela penetra esse solo facilmente, tá? Quando isso acontece, isso aí é relativamente ruim para o solo, porque a água, quando infiltra, ela absorve os nutrientes, ela absorve os sais e carrega tudo isso com ela, deixando o solo pobre em nutrientes. Os solos arenosos, eles têm poucos nutrientes porque a água carrega tudo isso com ela. O outro tipo de solo é o solo argiloso, né? E aí nesse caso predomina a partícula de argila, mas ele também tem um pouco de areia e silt, tá? A argila, ela tem grãos muito pequenos que são muito grudadinhos uns nos outros. E isso torna esse solo mais difícil de passar água, tá? Então, quanto mais argila, menos permeável, mais difícil fica da água atravessar esse solo. Então, se ele é menos permeável, a gente diz que ele é impermeável. Perdão, ele é impermeável, tá? Olha a imagem. Olha essa imagem de cima, a imagem 2.6. Quem quiser acompanha no livro já junto com o tio, tá? Olha aí na imagem 2.6. A água fica empoçada justamente porque tem muita argila. E a argila, ela bloqueia, ela impede, ela dificulta a penetração da água, beleza? Outra forma da gente classificar o solo é de acordo com a quantidade de matéria orgânica ou de sais minerais que contém nele. Quando ele tem muito humus, quando ele tem muita matéria orgânica, a gente diz que ele é um solo umífero, tá? Ou solo orgânico. Quando o que predomina nele são sais minerais, a gente chama ele de solo mineral, tá? Então, esse tipo de solo orgânico, ele é o mais adequado para a agricultura, e a gente vai já começar a falar disso, tá? Do tipo de solo bom, como preparar o solo e tudo isso relativo à agricultura, tá? Então a gente tem esses solos, né, que tem uma composição proporcional entre areia, silt, argila, minerais e humus. Esses são os melhores, né? Quanto mais balanceado em todos os fatores o solo for, melhor ele vai ser para a agricultura, tá? E aí a gente começa a falar propriamente dito de como é que acontece essa preparação, como é que funciona isso, tá? Então, falar de preparação do solo, tá? À medida que o homem ele começou a dominar as técnicas de agricultura, as populações começaram a crescer, então a gente teve uma necessidade muito maior de produzir alimentos. À medida que essa necessidade de produzir alimentos crescia, as técnicas de produção de alimentos foram melhorando, foram ficando mais eficientes, foram proporcionando maior produtividade para esses alimentos, tá? Então, hoje a gente tem profissionais especializados em cuidar do solo para a agricultura. O principal dele é o engenheiro agrônomo, falando de agricultura, tá? Porque os biólogos, os engenheiros ambientais e tantos outros, eles também são aptos a cuidar e preparar o solo, tá? Então, quando a gente fala de preparação de solo para agricultura, o primeiro profissional que deve vir à mente é o engenheiro agrônomo, tá? Porque ele conhece o tipo de solo, ele conhece as técnicas de manejo de solo, então ele é o mais indicado para fazer isso, tá? E vamos falar como funciona todo o processo, desde preparar a terra até mais ou menos o germinar das sementes e colher a produção. Tá? Então o que a gente tem? Em alguns locais o solo ele é muito compactado, ou seja, ele é muito grudado, muito preso aos grãos. E aí as raízes das plantas precisam de oxigênio, precisa de espaço para a penetração da água, do oxigênio. E aí o que a gente faz? A gente usa um equipamento chamado de arado, né? Arado vem de ar, colocar ar. Tá? E aí o arado ele vai revolver o solo, ele vai remexer o solo para permitir que a água e o ar continuem
entrando naquele solo, ele vai afofar o solo, ele vai deixar o solo mais fofo para facilitar o plantio, beleza? E também para facilitar a penetração da água. Em alguns locais, especialmente nas regiões tropicais, como aqui no nosso país, né, a técnica principal é o plantio direto, sem precisar arar, sem precisar fazer muita coisa na terra. Pegou a semente, jogou no solo e jogou água, tá? Então isso é o método mais comum aqui no nosso país, que é o plantio direto, tá? Só que esse plantio direto, né, ele acaba tendo consequências, né? O solo vai ficando vai ficando pobre porque não tem reposição de nutrientes, tá? Então é sempre bom analisar as condições do solo para saber como vai proceder, se vai ser plantio direto, se a gente vai preparar o solo antes, o que a gente precisa fazer para esse solo dar certo, para que a gente plante possa vingar nesse solo. E aí a gente fala de nutrientes, né? Às vezes o solo ele acaba sendo pobre em nutrientes. E aí quando o solo ele tem poucos nutrientes, não tem nutrientes suficientes para sustentar uma plantação, a gente faz o processo de adição de nutrientes no solo. E esse processo é chamado de adubação. Tá? Então, quando a gente vai adubar o solo, a gente está colocando nutrientes no solo. E aí existem duas formas, né, de adubar. Uma adubação inorgânica mineral, onde você acrescenta sais minerais importantes para o solo. Normalmente esses tipos de adubos eles são, né, sintéticos, são produzidos industrialmente, eles não vêm diretamente da natureza, tá? E isso pode a médio e longo prazo trazer problemas para o ambiente, tá? Coisa que a gente vai falar no futuro. E aí a gente tem também a adubação orgânica, onde a gente usa resto de planta, farinha de osso, esterco, né, que é o famoso estrume de boi, de cavalo, de porco, tá? E aí eles vão se decompondo e formando humus e entregando e se transformando em nutriente para o solo, beleza? Tá? Então a adubação ela é um processo que tem que ser extremamente cuidadoso, porque se você coloca adubo demais, você acaba estragando, né, entre aspas, estragando o solo, danificando o solo. Porque quando chover ou quando houver o processo de irrigação, esse excesso de nutrientes vai ser carregado para o lençol freático, vai ser carregado para os rios, podendo gerar alguns problemas ambientais, certo? E aí, com relação à água, a gente tem duas situações em relação à agricultura. A primeira situação é quando o solo ele não tem água suficiente para manter a plantação. Nesse caso, a gente tem que adicionar água a esse solo para que as plantas possam absorver essa água e se desenvolver. Quando isso é necessário, a gente chama de processo de irrigação, quando a gente precisa fornecer água ao solo, tá? Antigamente, o irrigar era um processo extremamente rudimentar, extremamente manual. Hoje existem máquinas e sistemas de irrigação altamente modernos com água, com quantidade de água já pré-determinado para determinado tipo de planta. Então, a tecnologia ajuda muito na agricultura. Só que a gente tem um outro caso, os solos encharcados, né? São os solos que têm uma quantidade de água muito grande. Nesse caso, o excesso de água vai impedir que haja oxigênio no solo, e isso é ruim para a planta. Então é preciso fazer a retirada desse excesso de água. E essa retirada do excesso de água a gente chama de irrigação. Ou irrigação não, perdão, gente, perdão, tio, deu um vacilo monstro. Quando a gente precisa tirar água, né? Irrigação é colocar água. A retirada da água a gente chama de drenagem. Aqui na página do livro do tio, os dois termos estão destacados, tá? Para você. E aí seria interessante que você fosse, né, acompanhando o vídeo e marcando no seu livro as informações muito importantes que o tio já destacou aqui para vocês, tá? Então, quando a gente faz plantação, né? Quando a gente faz o plantio no solo, as plantas tendem a absorver os nutrientes.
E para que esse solo não fique, né, pobre em nutrientes, para que esse solo não acabe perdendo todos os seus nutrientes, é importante a gente aplicar uma técnica que é chamada de rotação de culturas. Por quê? Existem plantas que retiram muito nutriente do solo. Existem outras que, além de retirar nutrientes do solo, devolvem nutrientes para o solo. Então é preciso fazer em uma determinada área essa rotação. Numa época, plantar aquela que só retira nutriente, noutra época, plantar aquela que também devolve nutriente para equilibrar os nutrientes no solo, tá? As plantas mais famosas que devolvem nutrientes para o solo, a gente chama de leguminosas. Aí você pergunta, tio, o que é uma leguminosa? Feijão é leguminosa, ervilha é leguminosa, soja, amendoim, grão de bico e tantas outras são leguminosas e elas ajudam a devolver nutrientes para o solo, tá? Quando a gente usa a própria plantação depois da colheita para adubar o solo, né? Por exemplo, você colheu os feijões. E aí aquela plantação que você não vai mais aproveitar, você corta ela, deixa sobre o solo para que ela entre em decomposição e o solo absorva, e aí a gente tenha o humus devolvido para o solo, né? E com os nutrientes, especialmente os nutrientes de nitrogênio, nutrientes chamados de nitrogenados, tá? Esse processo de usar a própria plantação como adubo, né, depois da colheita, é chamado de adubação verde, certo? E agora a gente fala dos problemas que podem acontecer no solo. Quando a gente realiza o desmatamento, quando a gente retira as plantas de um solo, né, a gente deixa esse solo desprotegido. Qual o problema do solo estar desprotegido? A erosão. A erosão é um processo de desgaste exagerado e acelerado do solo pela falta de proteção do solo. O que é a proteção? As plantas ajudam a proteger o solo desse processo, tá? Então, quanto mais vegetais eu tenho no solo, mais firme ele fica. E isso que está nessa imagem aí da página do livro que está na tela de vocês, só acontece em solos desprotegidos, sem cobertura vegetal, sem plantas, tá? Então a gente precisa preservar. O grande problema da erosão, a erosão é um problema em qualquer área, mas se essa erosão for na margem de rios, tá? O rio vai passando e vai retirando, né, pedaços do solo e jogando para dentro do rio. Isso é muito ruim, é um processo chamado de assoreamento. O que é o assoreamento? É quando o leito do rio, né, a parte funda do rio, vai se enchendo de areia, dificultando, né, tanto para a vida aquática, isso é um problema para a vida aquática, quanto também se o rio for navegável, isso vai atrapalhar o processo de navegação desse rio, tá? Essa mata que fica na beira do rio está destacado lá aqui embaixo, ó, na imagem da tela do tio, lá embaixo, no último parágrafo praticamente. É a mata ciliar, que é a mata que fica na margem dos rios e ajuda a proteger o solo da margem dos rios da erosão. Outro processo que a erosão está envolvida é o processo de deslizamento de terra, né? Aqueles locais onde tem morros que foram desmatados para a construção de casas, né? E a gente sempre vê isso acontecendo no jornal, né? O barranco despencou, desmoronou em cima das casas, ou quando desmoronou, casas foram destruídas que estavam em cima e que acabaram destruindo porque o solo cedeu abaixo delas. Então tudo isso é por conta do processo de erosão, tá? Existem técnicas que evitam a erosão, né? Como essas duas que estão aí, ó, que é o terraceamento, tá? Que é essa figura de cima, né? Onde você faz degraus que vão reter a água, impedindo a erosão. E o outro tipo é usar curvas de nível, plantação fazendo curvas para que essas plantas consigam absorver a água e evitar a erosão do solo. Outro grande problema para o solo são as queimadas.
Na natureza, as queimadas acontecem, né, espontaneamente, em ambiente extremamente seco, né? Isso acontece, pode acontecer. Isso no Brasil acontece facilmente na região centro-oeste, tá? Ali no Cerrado, no Pantanal. Pode acontecer na época da seca, a vegetação fica muito seca e o calor excessivo faz com que ela pegue fogo, tá? Mas sendo um processo natural, né, a natureza consegue com o tempo se recuperar. O problema maior é quando é um incêndio intencional. Qual é o problema do incêndio? Ele acaba queimando o solo, fazendo o solo perder nutrientes. E aí o solo vai demorar muito para se recuperar de tudo isso. Tá? Então é muito importante que a gente evite queimadas. Existem alguns agricultores que depois de uma colheita eles queimam a plantação para deixar o solo exposto para o próximo plantio. Só que isso é uma faca de dois gumes. Você libera o solo primeiro, mas também deixa esse solo pobre. E aí você vai acabar gastando mais com a adubação. Tá? Estamos quase no fim do nosso capítulo e a gente fala agora de defensores agrícolas. Os defensores agrícolas, né, eles servem para proteger a plantação do que a gente chama de praga. Né? O que é uma praga? É algum micro-organismo ou invertebrado ou vertebrado que destrói a plantação, que ataca as plantas de forma nociva. Tá? E aí, para evitar que esses organismos, que são chamados de parasitas, estraguem a plantação, são usados o que a gente chama de defensores químicos ou agroquímicos, ou o nome mais popular, os agrotóxicos. Qual o grande problema disso? É que eles protegem as plantas, mas eles acabam, né, durante a irrigação, infiltrando no solo, contaminando o lençol freático e trazendo problemas para todos os seres vivos da região. Beleza? Então é isso, galerinha. Tio Carlos vai encerrando o nosso capítulo por aqui, tá? Tenham todos excelente estudo. A gente se vê na próxima aula. Até logo. Valeu. Falou.